Olá, nós somos o grupo 5. Nossos integrantes são o Arthur Rosa, Gabriele Ferreira, Lucas Garcia e Tainara Martins. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cooperativismo, associativismo e a economia solidária. Vale ressaltar que esse é um assunto muito denso e para não ficar cansativo e muito longo, nós vamos explicar apenas as partes mais importantes de cada um deles. Vamos começar pelo cooperativismo. A sociedade cooperativa é uma associação de pessoas que possuem o mesmo interesse. A cooperativa não tem fins lucrativos, ela é constituída de forma organizada e democrática e tem a participação livre de todos os cooperados. Cada cooperado, ele deve respeitar os seus respectivos direitos e também cumprir com seus deveres dentro da cooperativa, né? Para que a cooperativa cumpra com o que ela propõe, existem alguns princípios que devem ser seguidos. Dentre eles está a adesão livre e voluntária, que diz que as cooperativas elas são abertas a qualquer pessoa apta a utilizar seus serviços sem nenhum tipo de discriminação. Nós temos também a gestão democrática, onde cada membro ele possui um voto na cooperativa, fazendo com que todos os membros participem da formulação de políticas e das decisões da empresa. A participação econômica, onde todo associado deve contribuir para o patrimônio da cooperativa. Também é um princípio a autonomia e independência, onde a cooperativa deve se manter autônoma, mesmo realizando parcerias ou recorrendo a algum capital externo. Temos a educação, formação e informação, que diz que a cooperativa ela deve contribuir para esses quesitos, né? No caso, educação, formação e informação, tanto dos seus associados quanto da sociedade em geral. Temos também a intercooperação, que diz que as cooperativas devem trabalhar em conjunto com o intuito de fortalecer o movimento a nível local, regional, nacional e até internacional. E por último, nós temos como princípio o interesse pela comunidade, onde devem ser realizadas políticas para o desenvolvimento da comunidade em que a cooperativa esteja envolvida. Agora, voltando o cooperativismo para a agricultura, nós podemos dizer que as cooperativas são a alternativa viável que beneficiam os pequenos produtores, permitindo com que eles consigam comprar matéria-prima, insumos e suprimentos a preços um pouco mais acessíveis. A cooperativa vai atuar no mercado desenvolvendo atividades de crédito, prestação de serviços, consumo, produção e comercialização para os membros, da cooperativa, ajudando eles a alcançarem os objetivos que eles pretendem. Ou seja, o objetivo das cooperativas no meio rural é colocar os serviços e produtos dos seus cooperados no mercado em situações mais favoráveis do que se eles fizessem isso isoladamente, cada um por si só, né? Bem, com relação à importância do cooperativismo na agricultura, é notório que existe uma intensa competição para com os produtos de origem rural. E essa competição, ela é principalmente gerada pela, pelo comércio dos grandes produtores, que muitas das vezes entregam seus produtos em grandes quantidades de volume e a preços mais atrativos devido a essa grande quantidade. Nesse cenário, é de grande importância a existência de cooperativas que buscam, por sua vez, assegurar a comercialização desses produtos oriundos dos pequenos produtores, a preços atrativos e satisfatórios para com os mesmos. Além disso, a cooperativa ela pode fornecer para o produtor um espaço de armazenamento e beneficiamento de seu produto, agregando valor ao mesmo. Ou seja, a cooperativa ela acaba por poupar um trabalho que o produtor poderia ter e fornecer condições de beneficiamento e até mesmo de mercado que o pequeno produtor, desprovido de capital, fatalmente não teria acesso. Bem, elas também podem comprar insumos e maquinários com melhores condições de preço,
como, por exemplo, a gente pode citar os fertilizantes e tratores, e disponibilizar esse produto barra serviços, né, em tese, a melhores condições para o pequeno produtor, melhores condições de pagamento, no caso. Outro ponto a se destacar é a troca de experiências e de vivência entre os membros da cooperativa, tendo em vista que nesse modelo econômico a união faz a força. Bem, agora quanto aos impactos positivos das cooperativas na agricultura familiar. Bem, a agricultura familiar, ela é um modelo de produção agropecuária em que todo o processo produtivo é feito pela própria família. Então, na maioria das vezes, o nível de capital ali presente não é tão elevado. Na maioria das vezes são pequenos produtores que não têm condições de fazer grandes investimentos. Eles têm que dar passos conforme o tamanho de suas pernas. E aí nós temos a presença de cooperativas, né, e seus impactos positivos para facilitar esse processo de produção, para facilitar o comércio desses produtos. E aí, quanto a esses impactos positivos, nós podemos citar ao acesso ao crédito e a novas tecnologias fornecido por essas cooperativas, também vantagens fiscais, oportunidades de ingresso em nichos de comércio mais competitivo e também parcerias com universidades para cursos de capacitação, ou seja, a cooperativa ela pode fornecer diversos meios para capacitar esse produtor e fornecer a informação que o produtor às vezes não tem acesso ao seu dia a dia, ou seja, facilitar o processo, né, a, a, a vivência, o dia a dia do produtor, agregando informações básicas que ele às vezes não teria acesso em seu cotidiano. Falando agora sobre o exemplo de cooperativismo, a gente buscou, né, uma cooperativa presente aqui no sul do estado, que eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, né, que é a Celita. Ela foi criada em 22 de outubro de 1938, em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. Foi fundada por 25 produtores rurais do sul do estado, né, que resolveram mudar a história da pecuária do leite no Espírito Santo em si. Esse grupo de produtores ele foi reunido pelo doutor Djalma Eloy Reis, que é um engenheiro agrônomo, que por sua vez em 1936 começou a buscar certas informações e subsídios para criar uma cooperativa, né, de laticínios com a sede no município de Cachoeira de Itapemirim. Hoje em dia, né, a cooperativa ela congrega cerca de 1.800 cooperados que estão localizados em 51 municípios do Espírito Santo e abrange estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como produtos, né, produzidos pela cooperativa, a gente pode citar o leite pasteurizado de sacola, o leite em pó, o creme de leite, iogurtes de diversos sabores, queijos, requeijões, doce de leite e manteiga. Associativismo. O associativismo é uma iniciativa formal ou informal que consiste na constituição de grupos de pessoas ou de organizações que se reúnem com o objetivo de gerar soluções, bem como superar desafios e dificuldades nos mais variados âmbitos, sociais, culturais, políticos, econômicos, científicos, entre outros. Em um contexto mais amplo, é então a livre organização de pessoas que buscam sanar necessidades coletivas ou mesmo realizar objetivos e alcançar metas comuns a todos. E de forma mais específica, o associativismo diz a respeito a uma prática social de organizar associações
que reúnem pessoas físicas ou jurídicas, que se representam mutuamente diante dos interesses de todos os envolvidos. O que o associativismo pode gerar? O associativismo é também uma metodologia que pode ser aplicada às empresas, independente do setor em que atuam. Para se associar, basta que as empresas usem a mesma matéria-prima ou comercializem o mesmo tipo de produto ou serviço. Um grupo mínimo de empresas já é capaz de sustentar a criação de uma associação, que pode ajudar na solução de problemas do ramo em que atua, no fortalecimento de pequenos e médios negócios frente a concorrentes, na minimização de custos e até mesmo na elevação de qualidades do produto e serviço. Portanto, é importante estar atento às oportunidades e fazer com que sua empresa se torne associada a outras com interesses comuns. Essa colaboração pode gerar vantagens econômicas, compartilhamento de informações valiosas e até mesmo de gerenciamentos mais estratégicos. Os benefícios do associativismo. Do ponto de vista empresarial, os associados podem trabalhar em conjunto para a redução de custos operacionais e em busca de melhores condições de preço e prazo no mercado, aprimorar a estratégia de vendas, melhorar o desenvolvimento dos profissionais envolvidos nos negócios, consolidar parcerias estratégicas com fornecedores, criar o aculturamento empreendedor e ainda fomentar a competitividade no mercado. E, de maneira geral, traz muitas vantagens, como a união que tende a gerar um pensamento coletivo, orientando decisões que passam a ser aprovadas pela coletividade, sem decisões individuais, o compartilhamento mais rápido e simples de informações importantes de interesse de todos, facilitando a comunicação, o maior senso de direção com estratégicas mais direcionadas, a atuação conjunta e em rede, fortalecendo representatividade e gerando resultados mais sólidos para os interesses comuns e coletivos. Associação na agricultura. A decisão do produtor rural, do trabalhador rural e de suas famílias de participar de uma associação representa, antes de mais nada, uma escolha consciente de buscar caminhos próprios que atendem suas necessidades, interesses e objetivos comuns. Nós trouxemos um exemplo de associação de produtores da agricultura familiar de Taquaritinga, composta por 19 associados, quantidade que se manteve no decorrer da pesquisa. Essa associação ela foi fundada no ano de 2013. Formou-se a partir de relações de interreconhecimento entre produtores familiares do município, impulsionados principalmente por produtores já associados em outras organizações coletivas. A associação ela serviu para ampliar as possibilidades de comercialização dos agricultores familiares, visto que esses se veem constantemente em situações desfavoráveis, diante de atravessadores e de desvalorização dos compradores locais, né, os mercados, as feiras. Então, essa pesquisa considerou o objetivo de aprender a relação entre a percepção dos produtores em relação ao processo associativo e o funcionamento da associação, entender como esse associativismo influencia o cenário econômico, político, social e cultural da região. A partir da análise, né, das entrevistas com os agentes e os dados econômicos, sociais, adquiridos pelos grupos estudados, entendo que as relações econômicas estabelecidas por meio da associação e seus desdobramentos não são determinantes para a reprodução social dos produtores familiares, mas a necessidade de manter a produção familiar enquanto tal os agentes a se organizarem também economicamente, assim o sistema econômico, né, sempre será digerido por motivações não econômicas. Bom, agora sobre a economia solidária. É um jeito diferente de produzir, de vender, de comprar e até mesmo trocar o que é preciso para se viver, sem explorar os outros, sem querer levar vantagens,
sem destruir o ambiente, cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e, consequentemente, no próprio bem. Bom, a economia solidária vem se apresentando nos últimos anos como inovadora, alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais, organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outros, que realizam atividades de produção de bens, prestações de serviços, finanças solidárias, trocas, comércios justos, consumo solidário, entre outros. Algumas características da economia solidária são a cooperação, a autogestação, a dimensão econômica e a solidariedade. Então, falando um pouquinho detalhado de cada uma, teremos primeiro a cooperação, como bem a Gabriela já disse antes. Bom, a cooperação é a existência de interesses e objetivos comuns, a união dos esforços e das capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados e a responsabilidade solidária. Bom, isso envolve diversos tipos de organização coletiva, como empresas autogestionárias ou recuperadas, como eu já disse anteriormente ali no slide anterior. Associações comunitárias de produção, redes de produção, comercialização e consumo, grupos informais, produtivos e segmentos específicos, como mulheres, jovens e tudo mais, clubes de troca, etc. E na maioria dos casos, essas organizações coletivas agregam um conjunto grande de atividades individuais e familiares. A segunda característica é a autogestação. Os participantes das organizações exercitam as práticas participativas de autogestão dos processos de trabalho, das definições estratégicas e cotidianas do empreendimento, da direção e coordenação das ações nos seus diversos graus e interesses, etc. Os apoios externos de assistência técnica e gerencial, de capacitação e assessoria, não devem substituir nem impedir o protagonismo dos verdadeiros sujeitos de ação, que seriam mesmo os proprietários, os familiares que estão ali conduzindo a terra. Bom, a terceira característica seria a dimensão econômica, ou então a ação econômica, propriamente dita, que é uma das bases de motivação da agregação de esforços e recursos pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento, crédito rural, comercialização e consumo. Isso envolve o conjunto de elementos de viabilidade econômica, permeados por critérios de eficácia e efetividade, ao lado dos aspectos culturais, ambientais e sociais, ou seja, a prestação de serviço, as trocas de crédito, consumo, tudo mais. Bom, como último, mas não menos importante, a solidariedade, que é o caráter da solidariedade nos empreendimentos, que geralmente são expressas de formas diferentes, como na justa distribuição dos resultados alcançados, nas oportunidades que levam ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das condições de vida dos participantes, no compromisso de um meio ambiente saudável, nas relações que se estabelecem com a comunidade local, na participação ativa nos processos de desenvolvimento sustentável de base territorial, regional e nacional, nas relações com os outros movimentos sociais e populares de caráter emancipatório, na preocupação com o bem-estar dos trabalhadores e consumidores, e no respeito aos direitos dos trabalhadores que ali estão. Considerações finais. O cooperativismo tem como objetivo a obtenção de uma vantagem econômica no processo produtivo. Na agricultura familiar, ele é uma das bases do desenvolvimento sustentável, incentivando a economia local e a geração de renda. O associativismo traz muitos benefícios,
e conta com o compromisso dos associados para exercer suas funções dentro da associação, além de participar financeiramente. A economia solidária é o conjunto de atividades organizadas em autogestão. Ela apresenta uma nova lógica de desenvolvimento sustentável, com geração de trabalho e a distribuição de renda. Podemos dizer que a economia solidária é um projeto de desenvolvimento que visa a sustentabilidade, justiça econômica, social, cultural, ambiental e a democracia participativa. Logo, representa a junção do que o cooperativismo e o associativismo oferecem, já que para o funcionamento dela é essencial a cooperação e a solidariedade. Essas foram as nossas referências utilizadas e esse foi o nosso trabalho final sobre cooperativismo, associativismo e economia solidária. Obrigada pela atenção de todos.